Olá galera, você que está em casa, aula do professor Roberto Corrêa aqui no curso ProEnem, o curso que vai te aprovar no vestibular, o curso que vai te ajudar a realizar seus sonhos. Preste atenção aqui, você que está no seu iPad, no seu iPhone, no seu notebook, continue estudando, faz nossos exercícios, consulte as nossas aulas para sanar as dúvidas. Qualquer coisa, manda recado para a gente, vem tirar dúvida com a gente, que você vai conseguir passar e alcançar seus sonhos, né, se formar numa faculdade e trabalhar de forma honesta, de forma sincera e mais do que isso, galera. Você vai conseguir ser, né, um ótimo profissional com a nossa ajuda aqui no curso ProEnem. História, professor Roberto Corrêa, História do Brasil. Vocês sabem, né, professor de História Geral, professor André Diniz, meu grande amigo, está aí também na correria com vocês. Aula de hoje, História do Brasil, Estado Novo. Nós vamos falar aqui de Estado Novo, que vai de 37 a 45. Você lembra que com a Revolução de 30, Vargas tira os paulistas do poder, não foi isso? Depois, 30 a 34 foi o governo provisório. 34 a 37 foi o período constitucional, quando nós tivemos ali os partidos AI, B, ANL, quando nós tivemos ali o caso Olga Benário, quando nós tivemos ali a chamada intentona comunista. Então, ali nós tínhamos, né, o governo constitucional de Vargas. Só que você lembra que em 37, não querendo sair do poder, o Vargas acaba inventando um plano comunista. Nós sabemos que não existia plano comunista nenhum, mas ele inventa uma história de um plano comunista e acaba instaurando a ditadura do Estado Novo. Quer dizer, agora, Vargas de 37 a 45 não é mais, né, um governante democrático. Agora você vai ter uma ditadura no Brasil, uma ditadura civil, né, porque o Vargas é um civil, mas uma ditadura no Brasil que vai de 37 a 45. Então, período do Estado Novo. Vamos lá, primeira coisa, você tem que lembrar que na Europa você tinha, né, dois grupos ideológicos, o comunismo e o fascismo. E o Vargas, com certeza, se inspirou no fascismo. Nós não estamos afirmando aqui que o Vargas vai ser fascista. O Vargas não era fascista, mas ele inspirou-se no fascismo, tá? Principalmente no fascismo italiano. E aí, se é uma ditadura, o Vargas fecha o Congresso e cancela as eleições. Quer dizer, eleições presidenciais canceladas, é uma ditadura, é um golpe, e não só isso, ele fecha o Congresso, que é o que caracteriza uma ditadura. Mais do que isso, ele vai fazer uma nova Constituição, que vai ser apelidada de polaca. Quer dizer, aquela Constituição de 37 é cancelada, e agora você vai ter uma nova Constituição, uma Constituição autoritária. Nessa Constituição autoritária, né, polaca, você vai ter o centralismo político. Quer dizer, ditadura, poder centralizado. Democracia, federalismo. Lembra que nós já falamos isso? Beleza. Centralismo político, fim dos partidos políticos. Mas o que é isso? Vargas não quer uma ditadura apoiada no partido. Ele quer uma ditadura apoiada na figura dele. Inclusive, essa é uma diferença clara de Vargas para os regimes fascistas. Se você pegar Benito Mussolini, se você pegar Salazar, se você pegar Hitler, se você pegar Franco na Espanha, todos eles se baseavam em um partido político forte. Lá era o sistema de partido único. Vargas não. Vargas vai acabar com os partidos políticos. Então ele acaba com o partido político, tá? Isso é uma diferença dele para o fascismo e ele quer o poder nele, na figura dele. Além do centralismo e do fim dos partidos políticos, um terceiro ponto importante é a censura. O Vargas vai utilizar muito o rádio como forma de propaganda do governo dele. E ele vai instalar, né, de certa forma, organismos de censura, que o mais famoso era o DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ao mesmo tempo que ele tinha a função de fazer a censura, de fechar jornais, de controlar programação de rádio, de controlar músicas que entrariam no ar, esse DIP também, ela tinha uma dupla função, fazer propaganda do governo. Inclusive, você sabe que aquele programa de 7 horas da noite, que você está escutando aquela sua música, você está maneiro lá no seu carro, você está no ônibus, aí de repente você está escutando aquela música maneira, para tudo e começa a nossa voz, voz do Brasil. Não é chatão isso? Beleza, isso foi criado na época de Vargas, como uma forma de fazer propaganda do governo. Então, a Hora do Brasil, a Voz do Brasil, foi criada ali em 37 para fazer o quê? Para fazer propaganda do governo de Getúlio Vargas e era controlada diretamente pela DIP. Além disso, Vargas gostava também do culto à personalidade, né? Poder nele, então um culto à sua personalidade, a propaganda grande sobre a figura do Vargas. Para você ter uma ideia, as pessoas tinham foto de Vargas em casa. Hoje,
provavelmente ninguém tem a foto de político em casa. Naquela época, o Vargas, né, ele era tão popular, esse populismo era tão forte, que havia fotos dele, né, numa sala, nos cômodos de uma casa. Então, para você ter uma ideia como é que você tinha, né, essa questão do populismo, da imagem do Dr. Getúlio. Galera, vamos lá. Você lembra que na outra aula nós falamos que a ANL tentou tomar o poder, foi a intentona comunista. E que Vargas, quando instala uma ditadura, acaba com os partidos. Só que você lembra também que tinha os integralistas. O integralismo de Plínio Salgado apoiava Vargas, só que o seu partido foi fechado. Então os integralistas não gostaram, né? Porque apoiavam Vargas e ele acabou o quê? Fechando o partido, os partidos. Então os integralistas tentaram tomar o poder. Isso aqui é chamado de intentona integralista. Começaram a dar tiro lá no Palácio Catete, mas foram controlados, foram reprimidos, foram presos e o Plínio Salgado foi mandado para Portugal para ser adino cultural, para ser embaixador da cultura em Portugal. Quer dizer, Vargas reprime a intentona comunista e acaba com a tentativa fascista do fascismo brasileiro de chegar ao poder, tá? Reprimida pelo governo. Outra coisa interessante, né? Uma ditadura vai ser um Estado interventor. Um Estado interventor tanto na política como na economia. Ele vai interferir na economia. Você não vai ter o liberalismo, né? O livre comércio, o livre mercado. Você vai ter um Estado intervencionista. Criação de estatais, é uma característica do governo Vargas, criar empresas estatais. Vale do Rio Doce, Fábrica Nacional de Motores, a FNME e a Eletrobras. Mais tarde, o Vargas vai acabar criando, inclusive, a Petrobras. Tranquilo? Ele vai fazer isso já no segundo governo dele. Quer dizer, então, é uma característica do governo Vargas a criação de empresas. Instituições assistenciais, vai ser uma característica do governo Vargas também. Você vai ter várias instituições assistenciais sendo criadas. Você vai ter a DASP, o Departamento de Assistência ao Serviço Público, de Administração ao Serviço Público, que vai centralizar essa administração pública. O Vargas vai criar o concurso público, que é uma coisa interessante. Quer dizer, ele vai tentar transformar o Estado numa forma mais técnica. Quer dizer, um tecnicismo. Você tem que ter um tecnicismo para conseguir tocar o país. E, mais do que isso, ele vai fazer a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que a CLT foi inspirada na Carta de Lavoro, que é a Carta do Trabalho italiana. Olha a ligação aí do fascismo influenciando o varguismo, mas sem o Vargas ser fascista. A CLT de 43, Consolidação das Leis Trabalhistas, vai consagrar leis importantíssimas para a classe trabalhadora, como, por exemplo, o salário mínimo, né? Que se fosse fazer uma conta para hoje, seria em torno de R$ 1.800, R$ 1.900. Aí você fala, que isso? Então o salário mínimo hoje é muito baixo, não tenha dúvida. O salário mínimo com os governos, de uma forma geral, vem perdendo o seu valor na história. Lei de férias de 30 dias e pagas. Quer dizer, o trabalhador vai ter direito a 30 dias de férias e você vai ter ainda elas sendo pagas. Sindicatos corporativos. Lembre o seguinte, Vargas não vai permitir a livre associação de sindicatos. Sindicato no Brasil vai ser controlado pelo Estado, faz parte do corpo do Estado. Por isso o termo corporativismo ou peleguismo, tanto faz. Jornada de trabalho de 8 horas diárias. Nessa época, jornada de trabalho é de 48 horas semanais. 6 horas, né? 6 dias de segunda a sábado, 8 horas por dia. 48 horas a jornada de trabalho naquela época. A aposentadoria, quer dizer, direito à saúde, tudo isso Vargas vai criar a partir das leis trabalhistas. Carteira de trabalho. Para você ter uma ideia, a identidade nessa época com o trabalho era tão grande que se você fosse parado naquele momento pela polícia na rua, o primeiro documento que a polícia ia te pedir era a carteira de trabalho. Se você tivesse carteira de trabalho sem estar assinada, você poderia ser preso pela lei de vadiagem. Então, entenda, o trabalhador é cidadão. Agora, se você não é trabalhador, você não é cidadão. Então, é uma cidadania regulada na ideia do trabalho. Tá interessante essa ideia aí do Vargas. Uma coisa que nós já conversamos, não foi? Lá na República Velha, o Washington Luiz disse que a questão social era caso de polícia, repressão ao movimento operário. Com Vargas, a questão social como caso de polícia e política. Política externa, galera. Vamos lá. Vargas ele vai mudar muito na sua política externa. Nessa charge aqui, que já foi questão de prova de vestibular, você vai ter o Vargas, em 37, apoiando aí o nazismo, né? Tem aqui até a charge, né? Von Vargas, quer dizer, apoiando o nazismo.
Isso em 37. Até você lembra do caso da Olga Benário, que foi mandada como um presente para Hitler, né, naquele contexto ideológico. Beleza. Em 41, o Brasil entra na guerra. O Brasil vai entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos. Então ele muda a política. Agora já não é mais, né, o Führer von Vargas. Agora vai ser o quê? O cidadão Getúlio Delano Vargas. Quer dizer, uma brincadeira aí falando que ele já está associado a Roosevelt. Mas em 45, a Charge coloca Vargas como um cara de esquerda. Quer dizer, ele vai ser um camaleão da política, né? Ele vai alternar, vai dançar conforme a música. Por que um cara de esquerda? Porque Vargas vai promover um processo de abertura democrática no Brasil, e aí ele vai ter um discurso anti-imperialista contra os Estados Unidos. E aí, né, a brincadeira aqui, né? Camarada Getúlio Vargas, fazendo uma analogia aí à União Soviética na época. Galera, por que o Brasil, num primeiro momento, foi neutro na Segunda Guerra e depois entrou na guerra ao lado dos Estados Unidos? Os Estados Unidos lançou um programa chamado Política de Boa Vizinhança. Ele se aproxima do Brasil, ele se aproxima da América para ter a América ao lado dele na Segunda Guerra. E aí você tem aqui, né, o Pato Donald, um símbolo da política do capitalismo americano, com o Zé Carioca. Olha o nome do personagem, Zé Carioca. Uma homenagem a quem? Uma homenagem ao Rio de Janeiro, a capital federal na época. Então, política de boa vizinhança, guardem isso, sempre é questão de prova. Lembrando que os Estados Unidos vai financiar a construção da CSN em Volta Redonda, Companhia Siderúrgica Nacional, como parte do pacto com o Brasil. Você me apoia na guerra, em compensação, eu financio para você a CSN. Motivos para o Brasil entrar na Segunda Guerra. Vamos lá? Primeiro, submarinos alemães, ao notarem que o Brasil se aproximou dos Estados Unidos, a Alemanha manda submarinos para cá e torpedearam navios brasileiros. Você vai ter um ataque alemão a navios brasileiros. Acordo com os Estados Unidos para a construção da CSN, aquilo que eu falei, política da boa vizinhança. E pressão popular. Na medida que os nossos navios foram torpedeados por submarinos alemães, começou uma pressão popular para que o Brasil fosse a Segunda Guerra Mundial. Aqui é um símbolo do Exército Brasileiro, né? O Brasil, aqui, a cobra vai fumar. Quer dizer, nosso exército vai ser forte, nosso exército vai ganhar. Então você tinha essa coisa do senta-pua, a cobra vai fumar, como símbolos aí do nosso exército brasileiro. E aí, a participação brasileira na Segunda Guerra foi na Itália, ao lado dos aliados. Quer dizer, o Brasil lutou ao lado, né, de Estados Unidos, de Inglaterra, de França, da própria União Soviética. Nós lutamos pela democracia ao lado dos aliados, com a Força Aérea Brasileira e a Força Expedicionária Brasileira. A FAB, Força Aérea Brasileira, e a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Inclusive, o Brasil foi muito bem na Segunda Guerra. Nós mandamos em torno de 25 mil homens para o conflito e morreram menos de 2 mil pessoas. O grande auge dessa FEB, por exemplo, né, na campanha da Itália, foi a tomada de Monte Castelo. Era uma área estratégica, né, para os aliados. De um lado você tinha tropas brasileiras, de um outro lado tropas americanas. E tomando o monte, né, você tinha as tropas alemãs. As tropas brasileiras conseguiram conquistar o seu lado, chegaram ao topo, enquanto as tropas alemãs e americanas ainda brigavam na base. Quer dizer, sucesso absoluto do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial com a FEB. E a FAB também foi muito importante, né? Nossos pilotos eram muito habilidosos, fizeram ataques estratégicos importantíssimos. Quer dizer, as nossas Forças Armadas foram positivas a sua participação na Segunda Guerra. Agora, olha a contradição. O Brasil vai à guerra, o Brasil vence a guerra, o Brasil derrota o nazismo, derrota o fascismo, mas o Vargas internamente tem um governo parecido com o fascismo. Isso não é no mínimo contraditório? Resultado, quando o Exército volta da Segunda Guerra, o Exército exige que Getúlio Vargas saia do poder. Quer dizer, o que provoca a queda de Vargas? A contradição política que provocou a queda. Ele lutar ao lado da democracia, mas internamente o Brasil ser uma ditadura. Acaba o governo de Vargas em 45, nós vamos viver um período democrático que vai ser de 46 a 64. Mas isso vai ser numa próxima aula. Galera, curso ProEnem, o curso que vai te aprovar no vestibular. Só um detalhe muito importante. Participação do Brasil na Segunda Guerra cai muito. CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, cai muito. E política estatizante, cai muito. Um grande abraço e até a próxima aula.